Boa notícia, Gilmar. Não é boa, é uma excelente notícia que aconteceu hoje cedo, que ele recebeu uma mensagem muito importante para mostrar como a gente vem trabalhando aí com a BGA. O Everaldo ele é uma pessoa muito influente no mercado, principalmente com o setor público, e através dos contatos dele ele conseguiu uma coisa que vai beneficiar todos vocês aqui nessa sala e todos que estão fora dessa sala no mercado de São Sebastião. Bora, Everaldo, bom dia. Bom dia, eu acho. Bom dia a todos. O som está chegando aí, tá? Para todo mundo. Não, eu acho que beneficia mais a população aqui, né? Que há mais de uma década que não tinha ônibus entre a comunidade e o Mercado São Sebastião. Isso aí a gente está batalhando e conseguimos. A partir de hoje já tem ônibus entre a Kelson, que falas, e o Mercado São Sebastião. A gente está tentando melhorar o Mercado São Sebastião como um todo, e não só a Bolsa, em todo o redor aqui. E uma coisa, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu tenho visto alguns grupos de representantes comerciais que se sentem desprestigiados. Eu quero falar para os representantes comerciais que aqui estão que a Bolsa vai fazer o possível e impossível para trazer essa classe aqui para dentro, para poder prestigiar, ajudar, fazer, amparar no que for possível. E vocês podem contar, os representantes comerciais, nesse caso, podem contar conosco. Ações como essa do Gilmar, a gente vai passar a fazer até de forma periódica. Você não está sabendo, não, mas a gente vai passar a fazer isso de forma periódica. Esse trem aí. Que é para poder, eu acho que... Jesus, o trem até parou de falar aqui, ó. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai ajudar todo mundo a apreender, né? O trem aqui não está falando, não. Aprender, porque o Gilmar tem uma experiência muito grande, e eu trabalhei em crédito e cobrança no frigorífico Bordon, que hoje é JBS. E eu tinha essa visão de cobrar, porque normalmente o cara quer vender, o vendedor quer vender, né? Precisa vender, e às vezes o cara não faz muito não procura saber para quem ele está vendendo. Tá? É análise. Eu estou meio velho, estou ficando esquecendo as palavras. Então, mas vocês entenderam, todo mundo aqui é novo. Então, eu tinha essa experiência de cobrança, e isso me ajudou muito, eu, enquanto representante comercial. Até hoje eu vendo, tá, pessoal? Eu sou representante do Frialto. Eu vendo frigorífico Frialto. Eu trabalho aqui na Bolsa, chego todo dia às 6h30, vou até às 4 horas, que eu moro na roça, moro em Niterói, tem que meter o pé, mas eu trabalho ainda, eu continuo vendendo minha carne, nunca deixei de ser representante comercial, uma classe que eu gosto, tenho orgulho de representar. Então, eu acho que, através de cursos, um curso como esse do Gilmar, ajuda muita gente hoje a escolher para quem a gente vai vender, né? Porque antigamente, o pessoal que é mais novo, você recebia a comissão na venda, agora você recebe quando o cara paga, né? Então, o troço agora é feio. Se você não tomar cuidado, e a empresa ainda vai lá e te tira o dinheiro, né? Que você às vezes está esperando receber uma comissão, a empresa vai lá e você não recebe o que você está esperando. Então, e hoje, o tipo de curso que ele está dando para a gente aqui é muito importante para todo mundo. Quero agradecer a presença de vocês e que isso se torne, viu, Gilmar? A gente faça outras vezes, não sei, um período aí, porque é importante para todo mundo. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Desculpa aí que eu não gosto muito de falar para o pessoal, não, mas tem dia que não tem jeito. Obrigado, presidente, pelo oportunidade. Tá? Vou fazer nada. Bom, com certeza. Bom dia. Isso, bom dia, tá muito devagar. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui, compartilhar um pouco da nossa trajetória, um pouco do que a gente vive dentro do dia a dia na área de crédito e cobrança. O que eu aprendi vivendo no meu dia a dia vai te poupar tempo, energia e frustração. Muitas das vezes,
nós perdemos muito dinheiro justamente por quê? Pela análise feita errada. E hoje o que eu venho trazer para vocês com essa palestra a respeito de gestão de crédito e cobrança é justamente alguns gatilhos, algumas situações que, se nós não tivermos a atenção necessária, nós vamos perder dinheiro. Hoje aqui tem empresários. Eu quero primeiro agradecer, antes, ao Everaldo pela oportunidade, ao presidente, agradecer aqui a presença do Leandro, da Rafaela, que são os CEOs da Dicom Atacadão, empresa que eu trabalho com muita honra, a nossa diretoria, a Rosângela, a Esther, minha esposa, que se encontra aqui, a Néia, minha filha Júlia, e todos esses convidados que se encontram aqui presentes no dia de hoje. Marcelo, Bruno, vocês são top demais. Então, a minha intenção em trazer essa palestra é que possamos, na verdade, nos ajudar. As pessoas têm uma mentalidade que ainda está muito retrógrada. Por quê? Quando nós compartilhamos algumas informações em relação aos maus clientes, aos clientes que são golpistas, clientes que são laranja, e clientes em si que vão nos dar problema, principalmente alguns atacados e distribuidores que têm aberto e têm fechado, e todo mundo sabe que nos últimos 6 meses, 12 meses no máximo, a quantidade de dinheiro que foi perdida, isso que a gente conversou aqui dentro, são números absurdos. Nós não podemos mais perder dinheiro para eles. Mas, para isso, nós precisamos, sim, da ajuda de cada um que está aqui, do representante que está na ponta. O representante é muito importante nesse processo, porque o representante vai lá, está olhando, ele está vendo, ele está visitando, e é um orgulho muito grande ter diversos representantes aqui hoje para essa palestra. Passa aqui para mim, por favor. Cenário macroeconômico no Rio de Janeiro, em média, e no Brasil, né? O ambiente econômico atual exige máxima cautela na concessão de crédito. Isso aí, todos nós que trabalhamos com linha de crédito, liberando crédito e vendas, sabe que hoje o risco no Rio de Janeiro é muito grande. Existem clientes que vão nos dar e têm nos dado muito trabalho. E a intenção justamente é essa, nós compartilharmos um pouco dessas informações até a conclusão final. Faturamento nacional, 616 bilhões, alta de 11%. Isso aqui são dados oficiais, tá? Dados oficiais. É muito dinheiro. A inadimplência corporativa, em torno de 8 milhões, quase 9 milhões de empresas negativadas no país. É muita gente. São muitas empresas. Vocês já imaginaram quanto dinheiro está envolvido nisso? O impacto direto, juros altos, aumento de risco e necessidade maior de risco nas análises de crédito. A gente precisa entender que a análise não dá para fazer agora. Não, eu preciso que libere esse crédito. Não vai acontecer. Vocês não podem deixar isso acontecer. A análise ela tem que ser feita com o passo a passo correto. E o passo a passo nós vamos colocar aqui hoje. Quanto mais pressa o cliente tem para poder comprar, não olhou o preço, ele está preocupado em carregar, é suspeita. E nós temos que ter essa preocupação. Sara, passa aqui, por favor. O consumidor, na ponta final, esses também são dados importantíssimos. A inadimplência começa no consumidor e impacta toda a cadeia. Todos nós também sabemos disso, mas alguns podem não saber. Negativados, brasileiros negativados, neste período, 82 milhões de brasileiros inadimplentes. É um número muito alto
para a população que nós temos. 50% são adultos. Isso, a gente está falando do início de 2026. Endividamento. Mais de 80% das famílias são afetadas. São números alarmantes. Drenagem de renda, forte impacto no mercado, principalmente o quê? As bets. Aquela maquininha lá que tem lá no bar, no restaurante. Isso drena todo o rendimento do assalariado. E por isso o nosso número tão alto hoje, em torno de 82 milhões de pessoas, é muita gente. Como nós vamos conseguir, como brasileiros, vamos conseguir avançar com um número tão alto desse jeito? Quais medidas serão tomadas? Reflexo no atacado, que a maior parte aqui é atacado ou distribuidor. O varejista recebe na ponta, o que acontece? Atrasa com o atacado e com o distribuidor. Esse é o grande problema. Por isso que a análise hoje ela precisa ser muito criteriosa, independente se você vai liberar R$300, R$500, R$1.000, 10 mil, 20 mil ou 50, o critério precisa ser o mesmo. Temos que ter muita atenção em relação a isso. Alerta máximo no Rio de Janeiro. Hoje, São Paulo é o primeiro em inadimplência a nível Brasil. E o segundo é o Rio de Janeiro. O Estado apresenta um dos maiores índices de inadimplência do país. Um aumento de mais de 40% de estelionato contra estabelecimentos comerciais. Nós aqui temos vivido isso. Muitos aqui viveram isso recentemente, no final do ano passado, com 3 ou 2 clientes aqui, que eu não vou citar nomes, mas que todo mundo sofreu com eles. Graças a Deus, nós não passamos por essa prova. Outro detalhe muito importante, fraude de boleto Pix. As pessoas não estão se ligando que muitos clientes pagam, eles enviam comprovantes falsos. A pressa de liberar a mercadoria, chega ali, ele está correndo atrás, ele está... Não, eu preciso que vou fazer o Pix. Gente, tem que ter calma. Você tem que verificar se o dinheiro caiu na conta. No cartão é a mesma coisa, que muitas das vezes o golpista, sabe o que ele faz? Ele vai estornar esse valor do cartão depois. E nós temos diversas pessoas aqui que já passaram por esse processo. E não perderam pouco, perderam muito. Comprovante falsificado. Enviam transferências agendadas, canceladas ou manipuladas digitalmente, após a retirada de mercadoria. E o perfil falso, que é outra coisa muito importante quando vocês analisarem. Quando você for analisar o cliente, se você não for no local, ao buscar no Google ou em outra rede social, você precisa verificar se aquela foto ela não foi montada. E a gente que já tem um pouquinho mais de experiência, a gente já consegue identificar isso. Nós conseguimos. Mas, muitas das vezes, você não tem uma pessoa que está preparada para analisar, para liberar um crédito. E o que vai acontecer? Isso vai passar. Você olhou lá a foto bonitinha, não, que a foto é bonita, o cara me mandou uma nota, mas será que essa nota não é montada? Será que essa nota ela não foi forjada? Por isso que na Receita Federal, quando vocês tiverem dúvidas, existe lá uma parte que é da Cefaz, que você consegue verificar se aquela nota que o cara te enviou, se aquela nota é uma nota real, não é uma nota montada. Eu já peguei lá, na época, algum tempo atrás, não tem acontecido mais isso, mas nós pegamos, algumas vezes, notas montadas, e notas de valores muito altos, que não condiziam com o tamanho do cliente. Então, a importância hoje de você ter uma pessoa preparada
para analisar, uma pessoa que faça visita de fato e analise bem, é fundamental para o negócio em geral de todos que estão presentes aqui. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós não podemos mais perder dinheiro para golpistas. A análise, precisamos valorizar as pessoas que analisam. Elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser treinadas, elas precisam ser capacitadas. E eu estou aqui hoje para isso, para ajudar quem for preciso, quem tiver interesse em conversar comigo, vamos conversar, porque a gente precisa compartilhar. Eu tenho as minhas ideias, mas muitos aqui podem ter também boas ideias. Se nós nos juntarmos, nós seremos mais fortes juntos. Isso é muito legal. O intuito é esse, é nos fortalecermos, porque juntos somos mais fortes. Ficha cadastral. Outro dado muito importante, quando você for montar um cadastro. Sempre é importante, no cadastro, você ter contrato social, telefone do dono, telefone do comprador, telefone, se possível, da pessoa da área de recebimento, que é fundamental, que é a dor de muitos. Muitas das vezes, um problema, você só tem um contato de uma pessoa, você só tem no comprador, mas quem é que vai resolver o problema lá da descarga? A gente precisa também, ao cadastrar, já buscar todas essas informações para que você consiga ter uma boa análise. Entendeu? Vamos lá. Os dados, telefone, nome, telefone, e-mail, aniversário. Eu quis colocar o aniversário porque é importante. Se você... Eu sou da área, na verdade, eu faço a gestão de crédito de cliente, mas eu sempre fiz a parte toda a parte de cliente, de gerenciamento de cliente. E o gerenciamento de cliente é algo muito diferente, mas que também passa por todos os setores. Passa pela análise, passa pelo financeiro, passa pelo crédito, mas tem que ter a visita. Então, você desenvolver clientes, através do crédito cobrança, você consegue fazer isso. Desde o momento que você consiga todas as informações que estão aqui aqui na frente. Vamos lá. O comprador responsável por negociar pedidos e prazo. O financeiro, sempre muito bom, muito importante você ter o contato financeiro, porque quando houver algum problema, uma questão de boleto, alguma coisa assim, você também precisa falar com ele. Ah, não, mas eu sou o vendedor, eu só preciso te dar o nome, o CNPJ e o nome do comprador. Não, não é assim. Não é assim, não vai funcionar dessa maneira. Você precisa, sim, de todas essas... Se você quer fazer uma boa análise, você precisa ter todas essas informações que eu estou passando aqui. Isso vai te garantir mais qualidade, vai evitar sua dor lá na frente, vai solucionar, muitas das vezes, a questão até da logística, e por aí vai. Você passa para mim, por favor? Ficha cadastral, dados básicos. Identificação completa, razão social, CNPJ, inscrição. Já falamos aqui sobre a comunicação padrão, né? São os telefones, e-mail corporativo, faturamento digital. Geralmente, se o cliente, se você tem um bom relacionamento com o cliente, se você conseguir que ele mande toda a documentação completa, seria melhor ainda, aí seria o melhor dos mundos. Mas se você tiver contrato social, nome, telefone, e-mail, esses contatos, que é o do comprador, do financeiro e da área de recebimento, e do dono, principalmente, com essas datas, você já vai estar a um passo à frente de resolver muitos problemas. E detalhe, o cadastro incompleto, se ele não tiver essas informações, ele vai ter um risco muito grande. O risco é elevadíssimo. Eu vou contar um caso, né, uma experiência que eu tive
vamos botar uns 2 anos atrás, que um vendedor na época me passou e falou assim, ó, cadastra que esse cliente aqui eu já conheço. Aí, inclusive, ele tinha até comentado com o Leandro na época, eu falei, cara, não dá, esse cliente não dá. Ele falou, não, esse cliente aqui é bom, e eu fui apertando ele daqui, apertando ele dali, até que ele falou assim, não, é indicação do amigo do meu amigo. Então, já não é mais ele. O cara já não era mais amigo dele, já era amigo do amigo. Eu continuei e falei, não, eu preciso do contato social. Não, eu já falei, não. Eu falei, não, cara, se você não enviar, eu não vou cadastrar. Aí ele foi e me enviou o contrato. As duras penas me enviou. E o interessante, eu falei, você tem foto do local? Ele falou, não, já conheço, mas eu preciso da foto do local. E eu fui buscar no Google Maps. Chegou lá, pelo Google, a razão social do cara, a nova, aparecia como atacadista de alimentos. Atacadista de alimentos. Desde o momento que você coloca um nome desse, você imagina que seja algo grande, né? Eu falei, eu vou dar um pulo lá. Entrei pelo Google Maps, eu fiquei em dúvida. Gente, para surpresa, o que era? Era uma antiga ótica que estava fechada, e nessa ainda aparecia o nome antigo da ótica lá na fachada. E eu falei com o vendedor. E justamente no Jardim América, especificamente o local. Eu falei, não tem como. Aí ele falou, mas, Gilmar, o cara é meu amigo. Eu falei, cara, não tem como. Aí depois ele me pediu desculpa, falou que realmente ele tomou a frente, mas que aí admitiu que realmente ele havia errado, que ele havia me enviado no susto, na vontade de vender aquele cadastro. E nunca mais ele enviou nenhum problema para a gente, graças a Deus. Então, nós, da área de crédito e cobrança, precisamos sempre questionar. Você conhece? Você já atende? Mas quem te indicou? Você tem foto? Cadê o contrato? Você já vende? Tem nota? O questionamento tem que ser feito sempre. O questionamento precisa ser feito. Júlia. Ficha cadastral, perfil e operação. Porte da empresa. Pequena, média ou grande porte. O que aconteceu nesse caso que eu citei para vocês? Na verdade, o KNAI do cara tinha tanta informação porque ele podia vender tudo, ele era atacado de tudo, ele era distribuidor de tudo, mas ele não tinha espaço para nada. Mas o CNPJ que ele enviou era um CNPJ que devia ter uns 8 meses, mais ou menos, né, naquele endereço, mas que não tinha nada. E entre 8 a 10 meses. Que quando você puxa o Serasa do cara dava uma pontuação alta. Então, o Serasa é muito importante no nosso processo. Mas o Serasa é um caminho, é uma ferramenta de análise que a gente precisa seguir. Ok? Patrimônio físico. Outro dado importante. Quando o vendedor vai lá para pegar esse cadastro, ô Gilmar, eu tenho aqui, ó, pô, esse cliente é muito bom, falado que eu vendia, que eu fiz, que tá bom. Mas será que aquele CNPJ, será que aquele estabelecimento é próprio? Será que ele é alugado? Será que ele é arrendado? Vocês estão entendendo como envolve outras coisas? Porque eu já tive também uma experiência que aconteceu de um cliente que ele tinha tudo isso, ele tinha até um bom faturamento, mas o valor do aluguel que ele pagava sufocou ele. E ele deixou um rastro muito grande no mercado. Então, são detalhes que vocês precisam ter muita atenção. Instalações próprias alugadas, arrendadas, logística. Outro ponto no Rio de Janeiro que é de suma importância. Localização. Ele está localizado aonde? É área de risco? Não é área de risco?
existe algum alinhamento para que o nosso caminhão possa entrar lá? A nossa mercadoria consiga chegar lá? Todos nós sabemos aqui que existem algumas rotas que elas são perigosíssimas. Toda hora tem alguém sendo assaltado, toda hora tem alguém perdendo uma carga. Então, vocês precisam também ter atenção. Entendam, vender é muito bom, mas receber é melhor ainda. Esse é o ponto-chave. Avaliar corretamente a precificação de frete, que isso também é um ponto importante, como eu falei aqui, né? E o risco de roubo de carga, garantindo operações mais sustentáveis. Não adianta eu colocar o caminhão na rua, para uma área de extremo risco, onde eu sei que eu vou ser roubado, que eu sei que fulano, beltrano, ciclano, amigos que estão aqui já perderam a carga lá, o que eu vou fazer lá, gente? Não se arrisquem. Vocês não estão colocando só o patrimônio. A gente também está falando de motoristas, de ajudantes, né? De veículo, de carga. É muita coisa envolvida. Eu acho interessante essa classificação de clientes. Eu acho isso aqui muito importante para o nosso segmento de atacado e distribuição. Porque quando você consegue segmentar, identificar no seu sistema quem é mercado, vou dar um exemplo. Tudo que é mercado, você classificar como... Vou até mudar. Vamos botar primeiro atacado como número 1. Que nós também vendemos para atacado e para varejo e para distribuidores. Você classifica esse cliente, quem são os clientes de atacado? Número 1. Número 2, todos que são mercado. O 3, todos que são atacarejo. 4, aí você pode criar aqui uma área só de food service, ou classificar ele também pelo nome, só restaurantes, só hotéis, só motéis, açougues e laticínios. Por quê? A maneira com que você vai lidar, até para vender para esse cliente, vai ser mais fácil. Porque quando você puxa uma relação só, específica de cada grupo de cliente aqui, você vai conseguir vender mais, atender melhor, que é o mais importante, e você consegue mapear toda essa região. E quando você tiver uma oportunidade de um produto específico, o que você vai fazer? Você já tem mapeado o que é mercado lá no código 1, no código 2 você tem tudo que é supermercado. Ou você quer juntar mercado com supermercado? Ok também. Mas quando você define, até para você analisar, fica mais fácil. Cesta básica. Hoje, cesta básica, ela perdeu um pouco da força, tá? Mas eu prefiro não atender. Mas muitos aqui atendem. Então, você consegue identificar distribuidores de bebida. Então, você conseguiu pegar todas as lojas, tipo ali, distribuidor de bebida, alimentos e doces. Você consegue definir ali tudo que é doce. Quando você tiver uma ação voltada só para doce, como nós temos, trabalhando com alguns itens que atendem esse nicho de cliente, você vai fazer o quê? Você vai só enviar essas informações para eles. Isso minimiza tempo, dinheiro, qualidade de serviço e por aí vai. Investigação cadastral, essa aqui é boa. O principal ponto aqui é o Sintegra, você precisa ter o Sintegra. Se você não tiver o Sintegra, você está perdido. Você vai se perder no meio do caminho. Uma informação muito importante do Sintegra que eu quero passar para vocês, vou dar um exemplo aqui, o bar do seu João lá. Ele foi aberto em 1977, ok? Aberto, está lá, mas você só consegue ver isso pelo Sintegra. 1977. Aí, quando você olha na parte baixa do Sintegra, o que está ali? Habilitado
em janeiro de 2026. Pô, mas como pode isso? Tem alguma coisa errada. Como um cara de 1977, um cliente com tantos anos, ele foi habilitado agora? Aí entra a nossa pesquisa. Aí entra vocês. O que nós vamos fazer? Você pegou lá o Sintegra, ela foi habilitada recente? Cadê o contrato social? Mas você pediu ao seu vendedor, pediu ao seu fornecedor o contrato social? Muitas das vezes não. E quais motivos podem ter ocorrido? Diversos. O cara pode ter comprado o CNPJ, o cara pode ter um CNPJ parado lá há muito tempo, o cara pode ser um CNPJ laranja, entendeu? São N coisas, mas também pode ser verdade. Mas como, Gilmar? De repente, aquele CNPJ de 1977, o filho agora está assumindo. O pai não tem mais condições de tocar o negócio e está transferindo para que o filho possa assumir. Por isso a importância do contrato social. Não, mas está transferindo para o filho, é sobrenome, é dele? É. Não, ele vendeu para o Paulo. Está errado, tem alguma coisa errada, você precisa investigar. Se ele estava desde 1977 com ele, e em janeiro houve essa mudança de cadastro, e ele assumiu, outra pessoa assumiu, se for um parente, tudo bem, você precisa investigar através do contrato social. Mas se não foi, há grandes indícios de que você está correndo risco de perder dinheiro, de levar um golpe. É um ponto importantíssimo. Regras de ouro. Confrontar rigorosamente a data do cadastro com a habilitação, que eu já falei para vocês. Segurança. Inconsistência entre datas indica forte indício de fraude cadastral. E, particularmente, o que eu tenho nesses 5 anos de DICOM é um número absurdo de problemas de clientes golpistas, cliente laranja, e por aí vai. São muitos, os números são imensos, imensos. Por isso a importância de todos nós estarmos atentos a esse assunto e ter cuidado com essa parte aqui, que é a parte cadastral. Passa aí para mim, por favor. Histórico de modificações, red flags. Outro ponto muito importante. Mas, Gilmar, o cliente é de 1977, ele continua com o mesmo CNPJ, continua com o mesmo contrato social, com os mesmos donos. Mas ele saiu daquele bairro por quê? Ele estava na Penha, foi lá para Nova Iguaçu. Por quê? A gente precisa entender o porquê. Porque o cliente quis. Tá bom, é um problema do cliente, mas o problema também é nosso. Nós precisamos entender por que o cliente fez essa mudança. Volto a falar novamente, recentemente houve um cliente de Bom Sucesso que se mudou para Nova Iguaçu e que todos aqui sabem o que aconteceu. O cara estava há algum tempo, já uns 4 a 5 anos aqui, mas houve uma mudança de endereço e mudança no contrato social. E essa mudança foi suficiente para ele poder ganhar crédito, ganhar fôlego e ter feito o estrago que ele fez em Nova Iguaçu e em diversos lugares. Quadro de sócios, alteração rápida no controle societário da empresa. Outro ponto importante que eu acabei de falar para vocês sobre os sócios. E o KNAI? Gente, outra coisa interessante. O KNAI, muitas das vezes, você não percebe, mas há grandes indícios
de fraude só na mudança do CNAE. Mas você precisa estar atento. O CNAE, hoje, às vezes eu pego alguns cadastros lá e o CNAE, o cara vende de alimento, roupa, carro, avião, vende tudo. O cara vende tudo. Então, não tem como você liberar um crédito com tanto risco desse jeito. Existem alguns segmentos que eu prefiro nem liberar o crédito, sabe por quê? Porque vai me gerar aborrecimento. A não ser que seja uma indicação muito boa, uma indicação de alguém que realmente já atenda há muito tempo, de um parceiro. De outra forma, é melhor você não abrir novos clientes. É melhor você manter o que você tem, desenvolver a carteira que você tem. Aí sim, você vai ter um retorno muito positivo. Eu cheguei a tocar nesse assunto agora há pouco, mas vamos passar aqui na ordem. A avaliação de campo é outra coisa muito importante. O histórico. Atende o cliente na região? Essas perguntas a gente tem que fazer para o vendedor. Tá? Você já atende o cliente na região, ô Paulo? Taxa de abertura que é novo no mercado? Não é? O vendedor ele é obrigado a trazer essa informação. Ele é obrigado. Não adianta, não faça um cadastro sem todos os dados necessários. Tempo de relação. Você já atende há quanto tempo? Eu atendo 3 meses. Não dá. 3 meses é muito pouco. Não, atendo há 10 anos. 10 anos, tudo bem. Mas você precisa me mostrar que você já atende esse cliente há 10 anos. Quem é o comprador? Cadê o contrato? Cadê nota? Peçam tudo. Nota de fornecedores, importantíssimo. É muito importante. Procedência. Foi indicação, como eu contei agora há pouco, um caso que aconteceu, foi indicação de um amigo do amigo. Esquece. O amigo do amigo não vai garantir o não pagamento do cliente. E nós temos diversas situações que aconteceram. Do Ceasa também, há um ano atrás, um amigo do amigo perdeu um dinheiro muito grande lá, foi coisa de 1 milhão. Foi indicação do amigo do amigo. Foi indicação de quem? Interna? É de terceiro? Mas quem indicou? Bota essas informações na ficha. Eu sou da antiga ainda. Eu adoro escrever. A minha ficha cadastral, ela está cheia de informação. Eu anoto tudo, boto o nome, quem indicou, se compra com fulano, com beltrano, eu coloco tudo. Eu adoro papel. Adoro papel. Acho que é por causa da idade também, a gente vai ficando velho, né? Adoro papel. Então, hoje, o meu mapa está todo nas fichas cadastrais. Eu anoto tudo lá, tem muita informação, por isso que eu fico preocupado quando tiram as minhas fichas, as minhas caixas, eu fico maluco, porque nem tudo que está no sistema, eu procuro passar tudo para o sistema, que é muito importante, mas tem detalhes que às vezes está anotado lá na ficha cadastral. E eu adoro escrever. Rastreabilidade. Uso de rede de contatos em campo para checar a idoneidade. Aí que vocês entram, distribuidores, atacados, parceiros, representantes. Nós temos hoje uma rede de relacionamento que é fundamental. A gente precisa estar trocando informação. Nós precisamos. Porque isso, a rastreabilidade, vai indicar se o cliente é bom, se o cliente é um cliente que tem potencial, se é um cliente que vai te dar dor de cabeça. O que eu volto a falar para vocês em relação ao Serasa hoje. O Serasa, ele é muito... Eu trabalho com o Serasa há muitos anos. Tá? Mas ele me dá o norte, ele me dá a direção. Mas o restante da análise vai ser comigo. E eu gosto de treinar pessoas. Eu gosto de ensinar. Vocês que estão aqui hoje, gestores, os CEOs das empresas, os donos, diretores comerciais, vocês precisam capacitar sua área de crédito.
Porque a área de crédito, ela é tão importante que ela faz a empresa crescer ou ela faz a empresa quebrar. Ou ter uma perda muito significativa dentro da nossa margem, que já é muito pequena, a margem de um atacado de um distribuidor. E se vocês não capacitarem essas pessoas, vai passar alguma coisa. Eu não sou o melhor. Eu procuro aprender todos os dias, tá? Buscando novas ferramentas, buscando mais relacionamento, buscando mais contatos, para que possam me ajudar. E hoje eu agradeço a vocês por chegar a isso aqui. É com a ajuda de vocês. É no nosso dia a dia, de quem está na rua, da área comercial, dos grupos que estão aqui. Nós nos ajudamos. Quantas vezes vocês já me ajudaram e eu ajudei vocês também? É uma troca, gente. Eu gosto sempre de usar a seguinte frase: juntos somos mais fortes. Sempre. Isso em tudo. Em casa, é no trabalho, nos nossos relacionamentos e principalmente na área, nossa área que a gente está falando aqui hoje, na área de distribuição, atacado, na área de vendas e na área de crédito e cobrança. Ferramentas técnicas, que também já falei, mas vamos lá. Que eu uso o Serasa, que eu consulto. Score, o score está bom? Legal. Tem protestos? Calma aí, vamos ver por que ele tem protesto. Vamos entender. Existem diversos motivos para ele ter protesto. Ele pode estar realmente devendo a um fornecedor, como ele pode ser, de repente, lá, pode ser água, pode ser luz, pode ser um montão de outros problemas que ele teve. Então, você precisa rastrear da onde está vindo esse protesto. E você consegue, com o Serasa você consegue. E ações judiciais, também é outro ponto muito importante. Um cliente com ação judicial já é um alerta muito grande. Vocês têm que pensar 3 vezes antes de liberar um crédito para um cliente que já está com ação judicial. Volto a falar, depende da ação judicial. Você precisa entender. Se você entender, você vai conseguir captar o que você precisa fazer. E volto a falar, precisa capacitar as pessoas